tarde, Namastreters! Estamos nós aqui essa semana para o segundo episódio do Namastreta News. Vamos falar hoje sobre ego espiritualizado. O que é isso? Que treta é essa, gente? Comer de passar no cabelo. Ai, de comer? É, né? É. O que a gente quer trazer o assunto dessa semana? É algo que nos incomoda como terapeutas holísticas, como coaches, pessoas que trabalham aqui com desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual. Eu trabalho com Abundantemente, tenho inúmeros amigos, amigas, terapeutas. Fico vendo... O que as pessoas fazem? Despertei, tive meu despertar espiritual. Oh, vieram os anjos. Tocaram as trompetas. Gabriel se iluminou. Aquele momento da varinha do Harry Potter, né? Na sua cabeça, assim, bem cinematográfico. Exatamente. Despertei, alcancei aqui esse estado, escolhi a pílula, nunca sei se é a pílula vermelha ou a azul do Matrix, peguei a pílula, despertei. Meu Deus, entendi que eu estava dormindo na Matrix, eu estava acreditando em toda aquela história da rodinha do rato, tem que nascer, estudar, se formar numa profissão que dá dinheiro, médico, advogado ou engenheiro. Aí tem que casar, tem que ter um filho, tem que acordar e trabalhar, voltar para casa, dormir, ir para o trabalho de novo. De repente, isso é uma coisa que a gente não gosta, né? Então, entendi, despertei, entendi que isso tudo aí não tem nada a ver. Agora eu sou o quê? Desperto, espiritualizado. Agora eu faço o quê? Agora eu faço o quê? Virei, medito, né? Eu sou uma pessoa agora mais evoluída. Eu não entro em discussões, eu medito, eu me formei em Reiki. Aí eu descobri que a carne é uma coisa muito ruim para o nosso corpo. Parei de comer carne. Então, agora eu sou reikiano, vegetariano, vegano, uso roupas veganas, sabonetes, shampoos e afins. E aí, o que eu faço? Vou para as minhas redes sociais e começo a falar que todo mundo que faz algo diferente disso é errado. Eu sou melhor do que você porque eu medito, porque eu despertei, porque os anjos vieram cantar no meu ouvido. Eu sou melhor do que você porque eu, né, faço 45 minutos de meditação diária, não como carne, faço aplicação de reiki e tudo mais. E aí é que a gente fala, eu conto ou você conta? Porque de desperto, essa pessoa tem o quê? Nada! Antes de começarem nos canibalizar aqui, né? Como a gente estava brincando, eu não como carne, mas eu canibalizo o meu irmão que come carne nas redes sociais. Porque aí a gente está falando aqui de uma maneira até um pouco cômica, engraçada, mas acontece isso muito mais frequentemente do que a gente imagina. Talvez a gente tenha mais contato, porque a gente trabalha com desenvolvimento humano e tem, de repente, um olhar mais, olha assim, com outro viés a situação, mas a gente, primeira coisa, a gente não quer generalizar, a gente por isso até está levando para um lado como que a gente conhece pessoas que também têm alguns hábitos desses e também eu acredito particularmente que a generalização também é sempre muito perigosa, mas tem os alecrins dourados, entendeu? Que sempre dizem, ai, mas agora eu não como mais carne, como assim? Lasca o pau no irmão.
É que... igual aquela história, eu estou na quaresma, mas lasco o pau no vizinho. No irmão que eu falo é no próximo, tá, gente? Não precisa ser... Sim, sangue. É isso aí. Lasca o pau no vizinho, fofoca até amanhã, faz intriga, fala mal, tumultua. Mas eu não como carne, gente, porque eu não estou mais na Matrix. Exatamente. Esse ego espiritualizado é esse falso desperto, né? É o desperto até a página 2. Às vezes, até o final da primeira página, começou a virar, já dormiu de novo. Não é? É tão comum a gente ver isso, porque o despertar espiritual é algo que nos desperta para ir para dentro. Então, eu sempre brinco, a gente já tem tanta coisa para fazer em nós mesmos, né? Olhar as sombras, limpar crenças, identificar crenças e não sei o quê, e perdoar pai, perdoar mãe. E dá tempo de ficar falando mal dos outros, olhando para a vida dos outros? O despertar espiritual significa... Vamos... Fala, Karima. Fala, ai, que gentileza. Fala, não, fala, cara. Nós somos muito gentis. Vale lembrar que, assim, nós não estamos falando mal de veganos, nós não estamos falando mal de vegetarianos, nós não estamos falando mal de reikianos, mesmo porque nós três somos, né? Nós três falando mal. Então, vou esclarecer. Estou falando mal, estamos falando mal daquelas pessoas que se acham melhores do que os outros, porque eles se acham agora despertos, e aí eles se acham melhores porque eles despertaram da Matrix, estão trabalhando a espiritualidade deles, e aí passaram a não comer carne, se formaram em Reiki. Isso é só um exemplo, né? Porque a gente pode... Nós somos formadas em Reiki, não são as terapias que são o problema, são as pessoas. Exato. Eu conheço pessoas que não são vegetarianos, não são veganos, não fazem Reiki, mas que têm esse ego, assim, porque eu sou, por exemplo, o líder religioso da parte X que eu frequento, aí eu sou o líder. Aí a pessoa já faz assim, já entra na síndrome do pavão, né? Infla. Já dá aquela inflada, assim. Não, mas é porque eu sou a líder porque eu sou o responsável, tal. Pô, esse egão começa a crescer já, e independente da pessoa, do que ela come, né? Uma coisa a gente tem certeza que ela está comendo ela mesma pela cauda. Vamos pensar ali naquela cobra, né? Ela está se engolindo ali, ela não tem a menor ideia de que ela está se consumindo todas as energias dela, perdendo um tempo do cacete e ainda por cima demonizando quem não faz aquilo que ela faz, né? Exatamente. E eu acho muito interessante o seguinte, um dos objetivos, inclusive, desse nosso podcast aqui, é justamente quebrar esse paradigma de que tem que ser daquele jeito, naquela caixinha, falar baixinho. Lembra que a gente estava falando no podcast semana passada? Falar baixinho. Na cartilha, né? Tem lá na cartilha, entendeu? E enquanto que isso é um comportamento do ser humano, não é de algum que está ligado a alguma terapia ou alguma religião ou algum... É da pessoa ser daquele jeito. E da mesma forma que muitas vezes esperam que a gente seja dentro de... você é reikiana? Aí já pede... vem cá aplicar o reiki, vem não sei o que lá, a bruxaria, você não sei... Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu acho que, particularmente, que esse tipo de comportamento contribui negativamente, presta um desserviço para as pessoas que têm um trabalho sério. É verdade. E pregam, né? Porque agora estou praticando o autoconhecimento. Gente, desculpa, autoconhecimento é tiro, porra de bomba todo dia. Não tem esse negócio de florzinha, de que os anjos cantam, vem aqui, vem um anjinho, não. Cada dia, como uma pessoa que eu conheci, cada dia é um 7-1 diferente. Você descobre uma crença diferente, você tropeça naquele negócio, você sai do seu... verdade.
É uma briga todo dia ali, não é porque você é praticante de uma determinada coisa que você é diferente. Você só conhece uma coisa diferente, mas a sua essência é humana. Pode melhorar? Podemos todos melhorar sempre. Só que, né, sempre observando para não ficar, porque agora eu sou tal coisa, Master Blaster, não sei o que lá, estufar o peitinho, eu posso dizer que eu venho assim de linhagens de coach, né? E todo mundo caceta muito o coach, porque Master Blaster, não sei das quantas, e aí se torna aquela pessoa chata, maçante, pedante, porque ela Exatamente. está na porcaria da caixinha dela, e a vida não é assim. Exatamente. Pois a é. espiritualidade é exatamente o oposto disso, né? O despertar espiritual é você buscar a conexão com o todo. E você faz isso voltando para dentro. Então, a gente vai se afastando um pouco de religiões específicas, porque eu entendo que eu posso me conectar com esse todo. Então, é uma coisa que é uma busca nossa. Isso é diretamente proporcional a gente se afastar desse nosso ego, dessa nossa persona. Isso tudo são personagens. Aí eu sou a líder fodástica da igreja X, eu sou fulano, eu sou não sei o quê. Isso tudo são os personagens que a gente vai interpretando na nossa vida. Você é mãe de alguém, é filho de alguém, é esposa de alguém, pode ser a chefe de alguém, pode ser o funcionário de alguém, pode ser a professora de alguém. Ao mesmo tempo, isso tudo são apenas personagens que identidades suas, você não pode se ligar a elas. Então, quando a gente entra verdadeiramente no despertar, no desenvolvimento dessa espiritualidade, eu vou saindo dessas personalidades, porque, na verdade, nós somos isso tudo e, ao mesmo tempo, não somos nada disso. Você é um ser divino, de luz, é essa busca da essência. Então, quando a essência é para a direita, o ego é para a esquerda. Então, se você acha que despertou e está falando que o fulano é errado porque come carne, você está no Facebook mostrando fotos horríveis de animais mortos, de não sei o quê, para causar impacto, para gerar desconforto no outro, isso é ego, isso não é essência, isso não é espiritualidade, né? Então, a mensagem maior que a gente quer passar aqui é essa. Desculpa, Má, termina aí. Não, fala, complementa. É isso. A mensagem maior é essa. O ego que acha que é espiritualizado. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu adoro me usar de exemplo para essas coisas, porque eu já tomei umas peias da vida que foram muito divertidas, né? Assim, a gente aprende pra caramba com as coisas que acontecem. E teve uma situação que eu percebi que eu estava realmente mergulhada nesse ego todo espiritualizado, e vale lembrar de novo, pessoas queridas, namastreters, quando a gente fala de ego aqui, nós estamos falando do ego búdico e não do ego freudiano, tá? Senão o povo volta a falar, não, mas ego e não tem nada a ver com o superego e isso que você está falando é bosta. Então, quando eu me dei conta, foi uma situação que eu não sei se a Dai lembra disso. Isso aconteceu comigo e com a Daiane. Vai vendo, vai vendo. Isso deve ter aproximadamente 13 anos, 14 anos, que já faz uma carinha que a gente se conhece, né, gata? E aí estávamos nós, a gente trabalhava num lugar que era uma sobreloja, e embaixo dessa sobreloja tinha um espetinho. E a gente meio que batia o cartão lá, né, Dai? A galera toda descia da empresa, sentava lá, comia um espetinho, às vezes tomava uma cerveja, eu tomava muita água de coco naquela época, hoje eu já tomaria mais cerveja. Eu continuo tomando Coca-Cola. Né? Então, e aí a gente sentada lá, e aí um dia a gente batendo papo, a Dai estava sentada do meu lado, e aí passou uma moça com uma roupa, ela estava com uma roupa tão agarrada, e a blusa dela, ela era bem gorducha, tá? E a blusa dela cobria parcialmente o corpo dela.
Aham. certo? Então, sabe aquela coisa assim que deu uma encolhida realmente, ela puxou, mas não foi, alguma coisa nesse sentido. E eu olhei aquela moça passando, eu falei, gente do céu, mas eu jamais sairia na rua com uma roupa dessa. Pelo amor de Deus, que coisa feia! E ela tava de legging, então ela tava inteira, parecia que ela era embalada a vácuo, Aham. né? Aí a Dai vira para mim e me deu essa peia deliciosa, que eu tenho que agradecer imensamente. Ela virou assim para mim e diz que é espiritualizada, porque medita. Porque na época eu tinha grupo de meditação e o cacete a 4. Tá aí a Você prova lembra? Tá aí a prova de que quem dá o tapa esquece, quem leva nunca esquece. Minha vítima me faz dizer essa frase: quem apanha não esquece, quem bate abre mão do pensamento. Eu, sinceramente, não me lembro da situação. Você não lembra? Mas a Day é sincerona assim mesmo, né? Daiane é bem a cara dela. Para mim, a alegria, ela sempre foi assim. Eu apenas não me recordo. E ela virou e diz que medita e que é espiritualizada porque medita. Aí ela virou para eu lembro muito bem dessa cena. E ela virou para mim e falou assim: Meu, isso é a única roupa que a moça tem? E se ela gosta do que ela vê no espelho, quando ela sai desse jeito, se liga. Sabe aquela coisa assim que você vai dando aquela murchadinha assim? Diminuindo. Você viu como eu estou lady agora? Você entendeu porque eu estou muito lady agora, Marcela? A Marcela não conheceu a Dai cascuda. A Dai era cascuda pra cacete. Só que assim, o que ela falou foi uma realidade absoluta ali, não tem como negar, né? Então é assim, ai, nossa, eu sou uma pessoa mais consciente. Consciente do quê? Naquele momento eu não fui consciente de nada, e muito pelo contrário, eu estava agredindo a moça com aquilo. É uma agressão, né? Então a gente ri e tal. É uma agressão a ela e uma agressão a você mesma, né? Vamos fazer a sessão de terapia. Era, né, essa sua... Você não é magrinha. E, de repente, você pensava assim, né? É como quando eu vejo... Eu atendi uma vez uma pessoa que... Ela usou o exemplo da Jojo Todinho como uma pessoa que ela queria admirar pela coragem de usar qualquer tipo de roupa, independente do corpo dela, e que ela não tinha essa coragem, né? Então, quando a gente vê uma pessoa assim na rua, é o nosso ego, né? Aquela parte de dentro da gente que fala: porra, eu queria ter essa coragem de usar isso daí, não tenho, como que eu não uso? E ela não está nem aí, né? Ela vai lépida e fagueira. Pois é. E a gente nem sabe se a pessoa está lépida e fagueira realmente. Às vezes ela está se sentindo mal. É verdade. Exato. É verdade. Às vezes ela não gosta daquela roupa, mas é a que ela tinha no dia, né? Então, assim... Exatamente. O grande lance foi, naquele momento, eu me dei conta da capacidade imensa, que eu tive naquele momento de julgar, de apontar o dedo. E eu falei, puta que pariu, eu tenho... Oi? Nascemos fazendo isso, né? Julgando. Sim. Julgamento. Eu falo que a gente toma na mamadeira, no peito da mãe, na mamadeira. Bem no colostro já. Exatamente. Então, e a gente cria aquela coisa, né, toda de que não, nós estamos num nível diferenciado de consciência e assim, Exatamente. nível diferenciado de consciência, meu ovo. Fala umas palavras diferentes, bonitas, né? Nível de consciência. O que é isso, gente? Né? Fala uns termos bonitos e mete um oxo no meio e manda uma frase do Buda. Continua na mesma merda do julgamento e continua no mesmo ego horroroso. Quando eu acho que a pessoa precisa verbalizar, porque agora eu despertei, porque agora eu não estou mais na Matrix, porque agora eu sou assim, porque agora... Mano, ela tá falando para ela própria ouvir e se convencer daquilo. Porque se você precisa falar um negócio... Fake it until you make it. Oi? Fake it until you make it.
Finge até que se torne realidade. É o finge até que seja verdade, né? Sim. E você precisa, eu acho que em qualquer situação, seja você um líder, seja você uma pessoa que está querendo se espiritualizar mais, né? Quando você se auto-intitula e fica falando aquele negócio, quase um mantra, porque agora acho que a metade do seu ego já está ali. Tem situações que você precisa, por exemplo, se apresentar formalmente e falar os títulos que você tem. É uma situação. E pegando o gancho naquilo que você estava falando, Marcelo, o meu interessante ponto de vista é: nós estamos coisas, nós estamos filha, nós estamos esposas, nós somos consciência, o que nós somos de verdade. E só exercemos temporariamente, né? Estamos momentaneamente alguma coisa. Exato. De repente você vai precisar de fato se apresentar. Eu sou formada nisso, mas tem situações para tal. Você não precisa toda hora ficar falando, porque eu sou isso, porque eu sou isso, porque eu sou isso. Não é isso que determina quem você é, né? Não é isso que te define como pessoa. Profissional ou não. Mas a gente só entende isso porque a gente despertou. Porque nós estamos... E as pessoas que não despertaram não entendem isso, né? Porque o que acontece? Ela é o CEO de uma grande empresa. Essa é a única personagem com quem ela se identifica. Ela gosta de ser esse CEO, ela se dedica só a essa fantasia. Então, ele nunca tira essa fantasia. Ele é CEO na empresa, ele vai para casa, ele é CEO com o filho, ele é CEO com a esposa, ele é CEO com o porteiro do prédio dele, ele é CEO com todo mundo. Aí a empresa acaba. Aí esse é o homem que vai ter depressão, esse é o homem que vai querer se matar, porque ele não sabe ser pai, ele não sabe ser marido, ele não sabe ser até transando com a esposa dele, ele vai ser CEO. Ele não sabe ser mais nada, a não ser isso. Um grande caso aí que a pessoa visivelmente está definhando e todo mundo acompanha, foi um caso de grande repercussão, o João de Deus, ele está literalmente definhando, ele criou uma personagem, inclusive de espiritualizar e tudo mais, sei lá o que rolou, não vamos julgar méritos aqui, e se é culpado, se não é essa a questão, mas estava tanto nele, ele ser o João de Deus, vestido nesse personagem. Quando ele não tem mais aquilo, ele está doente, quem acompanha, mesmo que muito por cima, vê que ele está doente, porque não tem mais onde ele se apoiar. Entendeu? Pois é. Em volta daquela personagem. Disso que vocês estão falando, pegando aí o gancho do CEO, o CEO, ele tem essa persona criada dentro do meio corporativo dele, comercial e etc. E qual que é o BO? Qual que é a treta, né? Qual que é a treta? Qual que é a treta quando é em relação a uma pessoa que está no meio espiritualizado? A treta é justamente que essa pessoa, como ela é esse CEO o tempo todo, então ela também não relaxa, ela também não se permite ser as outras coisas. Então, o momento, por exemplo, que ela está lá, ela é o ser de luz, né, iluminado, o alecrim dourado. E aí, ela está lá no momento em que ela toma uma fechada do caramba no trânsito e ela sequer se permite pensar, filha da puta! Não posso. Porque eu sou espiritualizada. Imagina, não posso. E aí ela aponta quem faz, é aquilo que a gente estava falando também do julgamento. Ela vai ser uma militante da espiritualização dela. E isso é foda. Exatamente. É errado do mesmo jeito. É muito, porque ela quer que o outro seja igual a ela. Ou seja, ela está medindo o outro com a própria régua. Exatamente. É o que a gente já falou no podcast passado, e eu vou falar isso trocentas mil vezes. Por quê? O grande BO disso é esse, é que a pessoa sempre vai apontar o outro a partir da experiência dela. E, mano, parar de comer carne, por exemplo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou criticando, eu já fui vegetariana e honestamente estou com vontade de voltar a ser. Várias vezes eu fico sem comer carne, não é essa prática que é errado.
É errado quem se acha melhor porque faz isso. Porque faz isso. Para Então, inflar o ego. Isso ou qualquer outra coisa. aí é aquela coisa, eu parei de comer carne, então você tem que parar porque esse é o certo. Mano, é o certo para você. Essa é a sua régua. Essa é a sua experiência. Essa é a sua vida. Não dá a minha é outra. O meu caminho pode ser completamente diferente. E, de repente, com isso, eu posso estar dentro de uma churrascaria e atingir um estado de iluminação, ter um satori fudido, por exemplo, que essa pessoa que parou de comer a carne não teve ainda. Exatamente. O grande X da questão é esse. Tudo e qualquer coisa que a gente faça achando dentro desse, a gente está falando sobre o ego espiritualizado, então tudo, qualquer prática dentro da espiritualidade, a pessoa se forma numa terapia alternativa qualquer, então qualquer coisa que a leve a pensar que ela é melhor do que o outro e a julgar o outro, a criticar o outro, é errado, é totalmente o oposto da espiritualidade. Então, crítica não é espiritualidade, julgamento, exatamente. Exatamente. Crítica não é espiritualidade, julgamento não é espiritualidade, continua sendo ego, continua sendo a pessoa querendo criar minimis. Eu não aceito você do jeito que você é, eu quero criar um mini-me. Você tem que pensar como eu, fazer o que eu faço, dizer que meu cabelo é lindo e comer a mesma coisa que eu como, aí eu te aceito, aí você é abençoada igual a mim, Deus te ama, a vida te ama, né? E não é isso. Então, Jesus Cristo vem aqui e fala para amai-vos uns aos outros. Você tirou o exemplo. As pessoas fazem o quê? Eu vou te amar se você for igual a mim, né? Minha mini-me. O amor e ele, né? Exatamente. Jesus disse para nos amar, não nos amassemos, né? Então, o trocadilho E aí é aquela história, você não será salvo se você não for de determinada igreja, você não será, porque você tem que fazer... A gente está falando aqui do espiritualizado, porque é o meio que a gente convive assim. Creio que é também levado a qualquer tipo de coisa que te aliene e agir dessa forma. Porque eu conheço pessoas, não tem... Gente, já fui em tanto lugar que vocês nem imaginam, as meninas sabem. Aquele negócio de bota um cabresto. Você está naquela regra. E criticam muito, você só vou te amar se você amar a Deus do jeito que eu amar. Falando aí. E é exatamente isso. Eu falei que a Marcela tirou as palavras da minha boca. Eu falo, gente, se a gente seguir só, não precisa seguir religião, não precisa seguir nada. Pega lá, vê o exemplo de Jesus que foi deixado lá e pronto. Porque senão a pessoa está dentro da igreja, está dentro de alguma religião, está dentro de alguma prática, está dentro de qualquer coisa que Jesus é comum a todas. E o ato de apontar, Jesus não apontou a prostituta, muito pelo contrário, ele apontou que era a pior, em muitas aspas, a pior pessoa da comunidade que ele estava era a prostituta. Ele foi lá e acolheu. Quem somos nós na fila do pão? Para ficar apontando do coleguinha e ficar medindo... Para desacolher, né? É. Pois é. Você sabe uma coisa que eu acho que é interessante, que eu entendi ao longo de muitas leituras, conversas, vivências e etc., que explica um pouco isso que você está falando, Dai, inclusive citando também passagem bíblica, é que está lá falando assim, que ele disse, ama o próximo como a ti mesmo. E a gente não se ama, gata. Quem que é o próximo mais próximo? Pega, você está aí na sua casa agora ouvindo esse podcast, ou pega um espelho e olha no espelho. Você é o seu próximo mais próximo. Quando a gente fala qualquer coisa, significa que nós estamos certos. Não, gente, não significa nada. Nós estamos aqui apenas colocando o nosso ponto de vista. Se você concorda, já dá um like, já curte, já manda para seus amigos, para suas amigas, tudo. Entendeu? Porque, vamos combinar que é um troço chato pra cacete. Você ficar você querendo doutrinar o seu parente, o seu colega.
É natural aquele negócio que fez bem para a gente quer dividir, a gente fica eufórico. É natural. Verdade. E aquele amigo chato, né? Ai, a gente vai ter um almoço aqui, vai vir aquele chato que vai ver a gente comendo um bife e vai ficar querendo catequizar a gente o tempo todo. É chato, gente, isso. É chato, você precisa respeitar as pessoas. Se alguém falar com você, você gosta de ser vegetariano? Que tipo de coisa você come? Como que você faz receita legal, sendo vegano, não sei o quê? Você sente alguma deficiência, sei lá, de ferro? Conversa com a pessoa, responde. Fala para ela como você faz, como você se sente, como você se sentia antes comendo carne, como você se sente agora. Agora, se a pessoa te perguntar, né? Isso tudo faz parte de uma pessoa espiritualizada. Você vai dar uma informação se você for perguntada. Você vai ajudar alguém se você for, como é que fala? Se a pessoa te pedir ajuda, né? Se você for solicitado. Aquela pessoa que vai impondo... Você tem, por exemplo, um canal onde você fala daquilo. Que as pessoas vão procurar porque elas querem te ouvir. Tem, né? O mesmo interesse, exatamente. Aí funciona. No livro do Ho'oponopono, acho que foi no primeiro livro, Limite Zero, eu lembro que o Joe Vitale conta que o Dr. Hugh Lane ia à casa dele pela primeira vez e aí ele estava muito preocupado com duas coisas. Primeiro, porque ele fumava charuto, fazia parte de um ritual que ele fazia todo dia, tipo um ritual meditativo. Sentava na varanda com um charuto e ficava olhando para o nada, meditando, não sei o quê. E aí ele estava preocupado com o Dr. Hugh Lane julgar isso. E depois, de um outro momento, eles foram comer, fizeram um workshop, saíram super tarde e tal, e aí ele falou, o único lugar aberto que tem é o restaurante tal, mas lá só serve hambúrguer. Aí ele, nossa, tô doido para comer um cheeseburger. Aí ele, você come carne? O Joe Vitale perguntou para o Dr. Hugh Lane, você come carne? Ele, sim, foi lá comer um cheeseburger grandão, com pão normal, de farinha normal? Sim, o pão normal, de farinha branca, não sei o quê, batata frita e tal. E aí ele comenta com o Dr. Hugh Lane que ele estava nervoso com o negócio do charuto. Aí ele disse, eu não tenho que julgar nada, você... Aí ele até falou, os indígenas sempre fumaram. Os antigos, os nativos, sempre, fumar faz parte de um momento, inclusive, né, ali de troca deles e tal, e eu não estou aqui para julgar se você fuma, se você come carne, é isso, né? Vamos às nossas considerações finais, que temos pouquinho tempo aqui. A mensagem que eu queria deixar era essa. Você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, nunca, jamais, em tempo algum, siga cegamente o que as pessoas falam. Pense por conta própria. Pense sempre por conta própria. Observe o que a pessoa faz, muito mais do que ela fala. Observe o que ela faz. Espiritualidade não é julgamento, não é crítica, não é ego. Se a pessoa está no ego, ela não está na espiritualidade, mesmo que ela se coloque como um mentor espiritual, como um mentor de espiritualidade. Então, preste sempre atenção nos buracos que vocês estão se metendo aí. Pegando um gancho que você falou, Marcela, isso, você está falando do ego, talvez essa pessoa, esse mentor aí, está brigando muito mais com o próprio ego do que a pessoa que está procurando ele, porque provavelmente tem níveis diferentes de consciência. Não acho que tenha ninguém melhor do que ninguém. Eu costumo deixar isso muito claro assim, para as minhas mentorandas. Eu não sou melhor do que você, eu apenas passei por um caminho que você ainda não passou. É apenas isso. Porque a hora que você passar, você vai ter a sua leitura, você vai ter a sua visão sobre aquilo, e muito provavelmente, quando a gente passa na vida das pessoas, né, a gente deixa um pouquinho da gente, leva, a gente aprende também com os mentorandos. Então, lógico. Essa primeira coisa, não medir as pessoas com a nossa régua, que é uma coisa que eu sempre falo. Não dá para medir as pessoas com a nossa régua. Isso causa estresse, isso causa ansiedade, isso
Porque você vai esperar, eu vou esperar que a Marcela, porque ela é mentora, que ela age de determinada forma. Aí a gente tem o hábito de endeusar os seres humanos. É isso aí. Aquele patamar do inatingível, igual fez com o Dr. Hughley, o patamar inatingível, mas tipo, você come carne? Oi? Tipo, é um negócio assim. Acho que isso para mim já vai fechar. Não medir os outros com... Não queira colocar os outros na sua caixinha e não meça os outros na sua régua. Já é um bom começo. E não acredite cegamente em nada, gente. Eu sou muito questionadora. Nada, nem ninguém. Acredite. Não pulem buraco que os outros mandem você pular. Tem que pensar por conta própria. Espiritualidade é liberdade, né? Acima de tudo. Para mim, o fechamento perfeito é exatamente a junção disso que vocês disseram. Essa questão do medir o outro com a nossa régua é uma das coisas que eu também mais falo durante os meus processos, para mentorandos, para quem faz a consulta de baralho cigano comigo, porque a gente está sempre apontando, a gente está sempre julgando, e ter essa clareza, ter essa consciência é o que traz a gente realmente para um despertar. E vale lembrar um detalhe: o despertar não existe. Existem despertares. Porque são vários, são camadas e camadas e camadas. A gente está o tempo todo despertando. Então, não pense você que teve uma experiência legal, que você é uma pessoa desperta. Você está desperto em relação àquilo que você vivenciou. Sim. E não significa que você não vai voltar a dormir. Perfeito, pois é. E não significa que você esteja dormindo para outras situações. Exatamente. Você está desperto para aquilo. Para aquilo. Às vezes é uma situação pontual, né? Então, de repente, naquele momento lá no barzinho, eu estava já desperta para X, mas para a relação que eu fiz com a moça que estava passando com a roupa daquele jeito, eu não estava desperta, eu estava num sono profundo. Né? Exatamente. A Dai me acordou ali, ela foi meu despertador. Obrigada, foi instrumento, né? Instrumento. É isso aí. Os despertos não despertam os outros. É isso. Despertos de verdade entendem que nós nunca despertamos ninguém. É como a Karima falou. Você é vegano, você é vegetariano, gosta disso, faz uma página, fale sobre isso, vai chegar até você quem tiver o mesmo interesse. E ponto, é isso daí, né? Eu estou desperta, eu não desperto ninguém. Eu não acordo as pessoas. Vai chegar até mim quem quer ouvir, quem quer compartilhar, quem quer perguntar. É isso daí. Quando você é esse vegano, vegetariano, não sei o quê, teta healer, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, porque agora eu faço isso. Você está querendo despertar os outros, você está querendo se mostrar superior aos outros. Nada disso é espiritualidade de verdade. Pois é. Tá bom? E eu, dentro do meu mundo, né, o universo todo de palestras e treinamentos, como já aconteceu tantas vezes até na minha vida corporativa, eu fui percebendo cada vez mais isso ao longo dessa prática. Quando eu subo num palco, pego um microfone para palestrar, eu não estou acima de ninguém ali, eu estou servindo àquelas pessoas. Exatamente. É apenas um instrumento daquele momento. Naquele momento, exatamente. Porque se eu me fizer valer do fato de eu ser palestrante, de eu falar para X pessoas, de eu usar um microfone, de eu estar de salto alto, maquiada ali na frente da galera, eu também vou cultivar esse meu ego, né? Espiritualizado, porque ali eu estou falando de espiritualidade, de desenvolvimento e etc. Eu estou me fazendo valer desse meu ego búdico bem inflado, né? Exatamente. Então, é bem legal a gente estar sempre com essa clareza. Quer saber mais sobre isso? Procura a gente, entra no canal da Marcela, @abundantemente. Entra no canal da Dai, eu estou apontando para baixo, que para mim a Dai está para baixo, de repente na imagem ela vai estar do lado de cá, ou do lado de cá, ou aqui em cima. Tanto faz, é ela do mesmo jeito. Faz assim, toca aí, Karima, ó, faz pro lado. Eu não sei qual que é. @Daiane Duarte. E
Essa sou eu, de verdade. Ó, eu tô aqui, viu? @carima.acurso, com 2 Cs. É ACC Urso. Então, entre em contato com a gente, bate um papo, chama no direct, a gente conversa a respeito disso. Tem muito assunto para falar sobre isso. Quer saber mais? Dá um toque que nós estamos aí. Porque se for dependesse da gente, se dependesse só da gente, esse podcast ia ficar com 5 horas junto. A gente está se controlando para fazer nesse tempo, né? Obrigada, gente. Um beijo enorme, boa semana. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.